Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast EBD em Síntese. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson, professor, a paz do Senhor com a Ingrid. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, professora Ingrid, professora Manuela, e aos professores que nos acompanham em mais uma jornada. Hoje, estamos aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre a lição de número 10, que tem por título o batismo no Espírito Santo e a santificação do crente. E, professores, quais são as considerações de vocês sobre essa temática que vamos tratar na lição de número 10 da classe de pré-adolescentes? Bem, eu acho super importante falar sobre a santificação, porque uma evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo é que ele busca a santificação, né? Nós vivemos em busca da santificação diariamente. O próprio Jesus disse para sermos santos como ele é santo. Então, o padrão é de perfeição, né? O padrão é alto. E é muito importante, desde novinho, né, os pré-adolescentes entenderem isso e saberem como é que eles podem viver uma vida de santificação, o que é se santificar, o que é ser visto e reconhecido como alguém que é cheio do Espírito Santo. Baseado até na lição, texto dessa aula, que fala de Efésios 5, 18 ao 21, o comentarista ele vai reforçar isso que a professora Ingrid disse, né, que a santificação é um processo contínuo na vida do crente e é sobre isso que nós vamos discorrer ao longo dessa aula. Isso mesmo. E aqui, professor, lembrar dos saberes escolares, então, também ter essa vida devocional, de consagração, ore pelos seus alunos, não só se tratando desta temática, mas para essa temática, tenha momentos de oração, de preparo para esta aula, e orem também, estamos quase no finalzinho da lição, para que seus alunos sejam batizados, transformados aí diariamente pela palavra e pela ação do Espírito Santo neles. Então, essa lição ela vai ter como objetivo entender que Deus é santo e exige a consagração dos seus filhos, apontar que a comunhão com Deus requer o abandono do pecado e, por fim, ressaltar que o Espírito Santo auxilia o crente na santificação. Dentro desses objetivos estão os tópicos da lição e que, ao final, o aluno ele precisa praticar, esta lição, esta palavra, este ensino a sua vida. De que maneira? Através dos saberes escolares, a gente vai ter uma sistematização de como ele pode fazer isso. E quais são os saberes escolares para esta lição, professora Ingrid? São 6, né? O primeiro é que Deus fica feliz quando vê um filho dele obediente e dedicado à sua obra. Segundo, obedecer é um princípio bíblico muito importante para uma vida abençoada. Terceiro, aquele que produz o fruto do Espírito desenvolve um relacionamento de unidade com Cristo. Quarto, o Espírito Santo santifica as nossas vidas. Quinto, além de ter os dons, é importante também ter o fruto do Espírito. E o sexto e último, quem vive pecando não pode ser amigo de Deus, pois ele é santo e exige santidade. Bem, então, primeiro, professor, você pode. Estávamos conversando, inclusive, aqui entre nós, a lição é um pouco curta, apenas aí 2 páginas, mas isso não lhe impede de retomar alguns assuntos com o seu aluno, né? Que é, primeiro, perguntar a ele o que é mesmo o batismo no Espírito Santo. Em seguida, dar continuidade a esse estudo, falando, perguntando a eles o que é a palavra santificação, se santificação é a mesma coisa que ser santo. Então, fazer esta relação também. E aqui, você já pode até introduzir, que o batismo no Espírito Santo, ela é uma experiência que aproxima o cristão do céu mágico e qualquer outra coisa. Mas por quê? Só ser batizado no Espírito, isso é uma frase
retirada do livro, né, de pneumatologia, de Gutierrez Siqueira, que eu já sugeri em outras lições. Então, mas essa experiência, ela nos aproxima do céu, mas é só isso? E aí a gente vai ver um pouco sobre essa vida de consagração a Deus, que é uma vida de devoção, é uma vida em que o uso dos dons espirituais é para a obra de Deus, né? A santificação do crente, ela é algo indispensável para uma vida de comunhão com Deus e serviço em sua obra. Então, para que eu evidencie, né, esse momento, essa comunhão com Deus, estar cheio, como a irmã Ingrid falou, ter o reflexo dessa ação do Espírito Santo em mim, em nós, em você, através de quê? Da minha relação com Deus, do meu relacionamento com Deus, da dedicação ao Senhor, em sua obra. E aí, por isso que entra também a obediência, né? Não dá para viver uma vida de santificação sem ser obediente. É fundamental a obediência nesse processo. Então, falando deste primeiro tópico, uma vida consagrada a Deus, e aí, esse subtópico dedicado ao Senhor, professor Douglas Nilson, o que que nós vemos aí neste tópico? Voltando à temática principal da nossa lição, que aborda a questão da santificação. E a santificação, ela faz parte da vida cristã. No momento em que nos decidimos por Cristo, ali nós vivemos um processo duplo de santificação, se é que podemos dizer assim. Uma santificação instantânea, ou seja, o momento em que todos os nossos pecados são perdoados, Jesus, o Senhor, nos justifica diante do Pai, nós somos reconciliados com o Pai, somos adotados na família de Deus. Mas a partir daquele momento começa um novo processo de santificação que nós chamamos progressiva. E é essa santificação que vai permear toda a vida do crente, por toda a terra, porque nós nunca vamos ser totalmente santos, mas nós vamos caminhar em uma busca de santificação, e essa busca não é para sermos melhor do que o outro, é para parecermos com Cristo, porque esse é o propósito da nossa vida. Então, o primeiro tópico ele vai falar de uma vida consagrada a Deus, e talvez o nosso aluno imagine que ter uma vida consagrada a Deus está centrado em algumas pessoas específicas. É um pastor, é um missionário, é alguém que fez um voto, mas a vida consagrada a Deus, ela é alusiva a todo crente, e independente de idade, o adolescente, ele deve ter uma vida devotada a Deus. E a lição vai apresentar como referência Samuel, que já ainda na fase da transição, digamos assim, e muito pegando a faixa etária dos alunos e toda uma vida, Samuel foi alguém que teve uma vida devotada a Deus. E ele não viveu inconstâncias. Nós não vemos no texto bíblico Samuel inconstante, dizendo, será que valeu a pena? Será que vale a pena ter uma vida devotada a Deus? Não, ele simplesmente entrega-se nesse chamado, nessa ação de servir ao Senhor e toda uma vida dedicada, e muitas vezes, e isso são prerrogativas, porque a vida devotada a Deus, ela envolve o quê? Deus, ele está em primeiro lugar em nosso viver. Então, eu vou estar dedicado ao Senhor, e nesse aspecto de dedicação, Deus ele é primazia na minha vida. E nessa primazia que Deus vai assumir, eu vou fazer a diferença. E foi o que aconteceu com Samuel. Samuel fez a diferença no seu tempo, diante de tantas pessoas, e até mesmo filhos do sacerdote que não tinham a vida devotada a Deus. Então, Samuel fez a diferença. E nesse processo de diferença, ele muitas vezes precisou confrontar pessoas, confrontar o povo diante dos seus pecados, quando o povo quer um rei, confrontar o próprio rei diante dos seus pecados e ter que ser porta-voz de Deus para o sacerdote diante dos pecados dos seus filhos que atingem
a ele próprio consequentemente, os seus pecados de negligência, de passividade. Então, a vida devotada é uma vida que busca continuamente agradar a Deus. Em linhas gerais, seria isso. Já o subtópico, né, o B, vai falar sobre obedecer ou sacrificar. Talvez os pré-adolescentes, se você fizer esse questionamento, eles tenham, né, algumas colocações sobre e opiniões e talvez até situações que já vivenciaram sobre o obedecer e o sacrificar. Pelo menos na minha infância e adolescência, né, era algo que minha mãe falava muito para mim, né? Então, não só isso, mas nós ao longo da Bíblia, né, nós vamos ver também é, momentos de experiências ali, de histórias, narrativas, de personagens, em que vai nos ensinando sobre andar em obediência ou ir em desobediência e quais são aí essas consequências. Então, nós vemos, como o professor Douglas Gilson já falou, né, que ele vai trazer como exemplo Samuel e vai citar, né, que ele é alguém que os pré-adolescentes podem pensar que os personagens da Bíblia, por viverem em outro momento, era bem mais fácil, bem mais normal, né, seguir as regras, obedecer, quando na verdade não é. O obedecer a ele faz parte de uma decisão do coração. Então, ali ele vai trazer essa experiência que Samuel tem e que muitas das vezes o obedecer vai justamente, exatamente, contra aquilo que nossa carne deseja, contra aquilo que nós queremos, contra o nosso eu. Nessa decisão de obedecer, de seguir, né, segundo ali conforme as Sagradas Escrituras. Então, nós vemos, e aqui você pode trazer situações reais, em que eles podem fazer essa relação entre obedecer ou sacrificar. Já o tópico C vai falar sobre a vida consagrada. Professora Ingrid. Bem, nesse momento, nesse tópico, é interessante o professor, né, questionar os alunos, perguntar o que para eles é ter uma vida consagrada. Consagrada a quem? Como é essa consagração? Os professores falaram aí sobre a vida de Samuel e mencionaram a questão deles terem como mau exemplo, né, os filhos do profeta ali. E, com certeza, os alunos também, né, nessa faixa etária, devem ter um mau exemplo em casa, às vezes na escola. E como eles se comportam diante disso? Como é que eles podem agir? Como é que eles podem buscar santificação? Como é que eles podem buscar uma vida consagrada diante desse contexto? Samuel, na história dele, ele não se deixou corromper. Ele cresceu ali com um homem que criou os filhos, né? E estava ali cuidando, instruindo Samuel também, mas os filhos se desviaram do Senhor, os filhos pecaram, mas Samuel não seguiu o mesmo caminho. E perguntar para eles o que eles acham que é ser cheio do Espírito Santo. Como é que eles podem se encher do Espírito Santo? Que tipo de atitudes eles podem ter, né? A questão da obediência e do sacrifício. Deus, como é o tipo de obediência que Deus quer? Uma obediência cega, que você faz só por obrigação. Eu vou obedecer aqui porque Deus quer, né? Então eu vou fazer. Ou Deus quer uma obediência por meio de um relacionamento. Então, assim, para ter uma vida consagrada, eles precisam entender que eles precisam ter relacionamento com Deus. Não tem como ter uma vida consagrada ao Senhor sem se relacionar com o Senhor. E como é que eles podem se relacionar? Com as disciplinas espirituais, né? Buscando o Senhor através da palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, orando, porque a oração é uma conversa com Deus e eles vão ter relacionamento e intimidade à medida que eles conversarem com Deus para estabelecer esse relacionamento, que não é que não é de um dia para o outro, né? É com o tempo. Então eles precisam entender isso, entender o que é jejum, o que é fugir do pecado, como é que eles obedecem à Bíblia, como é que eles podem ler ali um trecho da Bíblia, meditar e pensar naquilo, e tentar praticar aquilo. Então, assim, o Senhor é santo, né? Como a gente já falou aqui. E ele diz, sede santos como eu sou. Não é para imitar ninguém, como já foi mencionado. Não é para buscar a santificação para ser melhor do que o meu coleguinha. Não.
Você vai buscar santificação porque o Senhor disse para você buscar, para você imitar Ele, procurar ser santo como Ele é santo. Então, o padrão é bem alto, porque é o padrão de Cristo. E para ir imitando Cristo, né, nós vamos estar nesse processo de santificação, buscando santificação. Para imitar Jesus, a gente tem que conhecer Jesus para saber como é que a gente imita. Então, para isso, professor, incentive o aluno a ler a Bíblia, a orar, mostre que a vida com o Senhor, né, a vida cristã, ser crente, não é só ir para a igreja. Né? A gente vai para a igreja, a gente está ali junto com os nossos irmãos, cultuando, aprendendo na EBD, mas eles precisam cultivar um relacionamento com o Senhor. E é através da leitura bíblica, da oração, do jejum, para justamente buscar a santificação. Né? O Senhor escolheu os alunos, nos escolheu para ser um povo separado. E para ser separado, a gente tem que ser diferente do padrão do mundo. Mesmo, né? E em resumo a este primeiro tópico, nós vamos ver através da vida de Samuel que a vida com Cristo, né, a vida cristã, ela é diferente, porque é moldada pelo Espírito Santo, é transformada em nós pelo poder deste evangelho. É a vida que deixa todas as coisas do mundo para trás. E aqui nós vamos explorar mais esse abandonar, rejeitar as coisas deste mundo no tópico 2, quando vai falar sobre o abandono e a rejeição ao pecado. Então, aqui, vamos ver a relação, né, que tem o problema com o pecado. Então, Deus espera que nós abandonemos o pecado, não só nós, como os próprios pré-adolescentes. E aí você pode já começar perguntando, mas o que é o pecado? Ou como o pecado entrou no mundo? E está ali começando essa discussão para entrar a discussão sobre qual é o problema do pecado, né? Que a lição aqui vai trazer. Então, professor Douglas Gilson, como apresenta o problema do pecado? Voltando a Gênesis, no capítulo 3, que é o primeiro momento terreno em que vemos o pecado a partir do primeiro casal e as consequências desse pecado que permeia por toda a vida terrena. Então, o ato de desobediência do primeiro casal, ele trouxe para todos nós, independente de raça, de cor, de nacionalidade, de condição financeira, independente se é filho de crente ou não, todos nós somos pecadores, porque a Bíblia diz: todos pecaram, e não é só por ter pecado, nós, em termos pecado, em termos essa natureza pecaminosa, estamos mariamente destituídos da presença do Deus Santo. E somente em Cristo é que é possível nos reconciliarmos com o Pai. Por isso que nós enfatizamos bem a doutrina do pecado, porque não é uma coisa simples que muitas vezes alguém diz: ah, mas foi um pecadinho, e isso é besteira. Deus entende. Deus nunca vai entender o pecado. Deus nunca vai comungar com o pecado. Então, Deus sempre vai, em sua santidade, ele vai punir, mas por intermédio de Cristo é que nós somos justificados. Por isso da importância de ensinar os nossos alunos de pedir perdão ao Senhor cada ato pecaminoso. O salmista, no Salmo 19, vai fazer uma oração em que ele apresenta ao Senhor para que o Senhor o perdoe até dos pecados que lhe são ocultos, ou seja, aqueles pecados que porventura passaram desapercebido, mas foi pecado, ele pecou contra o Senhor, contra o outro. Então isso é sensibilidade e precisamos apresentar aos nossos alunos a buscar ter essa sensibilidade e nunca pensar que o pecado, por menos danoso que pareça aos nossos olhos, ele é aceitável ou ele é algo que Deus não vai levar em consideração. Mesmo, né? E o mais interessante é que, complementando
essa ideia vem exatamente o controlados pelo Espírito. Porque aqui a gente vai ver, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Que lei é essa? A própria palavra de Deus. Porque aqui a gente vai ver que aquele pecador que se arrepende dos seus pecados, que entrega o controle da sua vida a Deus, o pecado não vai mais exercer o domínio sobre a sua própria vida. Então, por quê? A ação ali, então, como isso está ligado ao início da lição, né? Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, quanto mais eu busco conhecer, estar sensível a essa voz do Espírito Santo, mais esse meu relacionamento vai estar tão intrínseco com o Senhor que o que vai controlar o meu ser é o próprio Espírito. Não é mais os meus desejos, não é mais as minhas vontades. Não que você não vai ter, você vai ter. Mas aí, quando for pecado, você vai lembrar. Ah, isso é pecado, eu preciso abandonar, eu preciso deixar. E o Espírito, né, o fruto, ele precisa reinar em mim, ele precisa fazer parte da minha vida, eu preciso exercê-lo, eu preciso praticá-lo. E isso eu faço quando eu faço o quê? Cumpro a palavra, né? Vivo conforme as escrituras, vivo conforme os ensinamentos. E aqui é interessante, professor, sempre traga um exemplo prático para o seu aluno, né? Sempre mostre como ele pode estar fazendo essa aplicação em sua vida. Por exemplo, é muito natural nessa idade a mentira. Então, sempre eu recorro aqui a exemplos voltados à mentira por esta razão. Então, é interessante você colocar, né, que a mentira, aquele que mente, não tem parte com Deus. A própria palavra vai falar. E aí você pode buscar esses versículos para estar mencionando ao aluno e falar que justamente este que peca está indo contra uma lei do Senhor, desobedecendo a sua palavra, logo está indo contra o próprio Deus. Então, não teria parte com Deus, né? Não estaria próximo de Deus. Então, quem estaria controlando o seu ser? A sua própria vontade, a sua própria decisão de, não, sobre isso eu vou mentir, eu não vou falar a verdade. Quando, na verdade, a nossa decisão precisa sempre ser verdadeira, né? De falar a verdade, de andar na verdade. Então, sempre traga esses exemplos para que o aluno possa fixar e praticar esta palavra no seu dia a dia. E aí, para fechar o tópico 2, nós vamos ver esse relacionamento com Deus. Professora Ingrid, o que o comentarista aqui vai nos apresentar? Bem, aqui o professor pode reforçar, né? Eu falei um pouco antes, dava para falar um pouco antes sobre a importância de ter um relacionamento com Deus, né? Dos pré-adolescentes investirem no tempo com Deus, de se relacionar, conhecer o Senhor, e falar que o pecado, ele nos separa de Deus, né? Como o irmão Nilson já mencionou aí, o pecado nos separa de Deus. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele queria relacionamento. Lá em Gênesis fala que o Senhor visitava Adão sempre na virada do dia. Então, ele estava ali conversando, ele estava ali se relacionando com Adão. Era algo diário. Nosso relacionamento com Deus não pode ser uma vez na vida, não pode ser só no domingo, quando vai para a EBD, quando vai para a igreja, não. Tem que ser diário. Então, todos os dias eles precisam ter o hábito, o costume de se alimentar da palavra, de orar, de buscar o Senhor, de meditar na palavra dele. E esse relacionamento foi restaurado a partir de Cristo, né? Com o sacrifício de Cristo, nós temos hoje um relacionamento novamente com Deus, né? Nós temos essa oportunidade de nos relacionarmos com Deus. E uma vez restaurado esse relacionamento, Deus espera que o cristão seja dedicado para conhecê-lo, para se aproximar dele. Quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, mais fácil será discernir a voz dele quando ele falar conosco, né? Então, ele espera isso de nós. Relacionamento. A gente se aproximar dele, a gente buscar uma vida de santidade, de obediência, buscar imitar o Senhor e rejeitar o pecado. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais fácil será rejeitar o pecado. E quando a gente se apega ao pecado, isso nos afasta de Deus. Então,
São caminhos contrários. Não tem como viver uma vida de pecado e viver com o Senhor. Ou você escolhe Cristo, ou você escolhe seguir no caminho oposto para uma vida de pecado, né? Então, eles precisam estar cientes disso. Isso mesmo. Então, resumindo esse tópico 2, nós vemos que uma vida de santificação ela está relacionada com uma dependência de Deus, com uma rejeição genuína do pecado, com semelhança a Cristo, com uma vida devocional, com relacionamentos cristãos firmes, com separação do mundo, valores cristãos, identidade cristã, com também vai ter, nós vamos dizer, sofrimento, testemunho, perseguição, né? Não aqui necessariamente, mas dentro desse contexto de busca a uma vida santificada, né? Uma vida de contínua santificação. E aqui, para finalizarmos o estudo desta lição, nós vamos para o terceiro tópico, que vai falar sobre a presença genuína do Espírito Santo na conduta diária. Então, aqui vai falar sobre a produção do fruto do Espírito através da santificação. E aí cabe, professor Douglas Nilson, antes de entrar no tópico, o que por que a santificação é necessária? O que você poderia nos dizer? A necessidade da santificação é porque nós estamos numa caminhada de imitação a Cristo. E se nós temos esse alvo, nós temos o alvo de cada dia parecer mais com Cristo, então não há outro meio de parecermos com Cristo se não for através da santificação. Então, a santificação não é algo para mim, no sentido de que eu vou ficar mais conhecido, mais famoso. A santificação é algo que vai fazer com que as pessoas vejam Cristo em mim de uma forma mais nítida. E quanto mais as pessoas veem Cristo em mim, mais esse processo de santificação está sendo levado a sério da minha parte para com o Senhor. Isso mesmo. Por que essa pergunta, né? E aí você pode até fazer aos seus alunos, porque ele vem falar sobre a batalha do crente. E qual é essa batalha do crente, professor Douglas Nilson? Há uma batalha da carne contra o espírito, em Gálatas 5, 17, antes de falar das obras da carne e o fruto do espírito, ele vai falar que essa batalha ela envolve questões terrenas contra questões celestiais. E o fruto do Espírito não é algo que eu vou buscar como alguém busca os dons. O fruto do Espírito, como o nome já está dizendo, ele é um fruto. Ele é consequência de algo que eu busco desenvolver, é a santificação. Por isso que é totalmente contraditório alguém dizer, eu sou santo, eu busco uma vida de santificação, mas o fruto do Espírito não é aparente na vida dessa pessoa. Não há amor, não há paz, não há uma alegria que está independente das circunstâncias. Não há atos de bondade, não há um amor sacrificial. Então, se não há frutos, não há santificação. Pode haver tentativas frustradas. Mas se eu busco viver uma vida de santificação, a Bíblia está dizendo, é uma batalha, e batalha ela é terrena, ela é toda uma vida que nós vamos ter batalhas. E quanto mais eu busco me fortalecer em uma vida de santificação, menos, mais resistente às obras da carne eu estarei, mais fortalecido no Senhor eu estarei, mais fruto, mais ações de frutificação advirão da minha vida. Então, essa batalha, ela faz parte da nossa caminhada terrena e não tem um outro meio de vencê-la se não for fortalecido no Senhor. Por isso que o fruto do Espírito não é algo para quem não é crente, porque quem não é crente, ele não vai ter como desenvolver o fruto do Espírito. Alguém pode até dizer, aquela pessoa é muito bondosa, é muito amorosa, mas se a pessoa não é rendida a Cristo, não é crente na pessoa de Cristo Jesus, ela não pode desenvolver o fruto porque é do Espírito. E se a pessoa não tem o Espírito, não tem como ter um fruto que é advindo dele.
Perfeito. E essa relação ela é importante porque a lição ela não traz com essa palavra, mas aqui esse processo de santificação ele está totalmente relacionado a uma vida também de sofrimento. E aqui, né, o sofrimento ele envolve uma ação pedagógica, né? Porque ali vai haver um crescimento, muitas das vezes essa questão do negar a mim mesmo, né? No sentido de amor ao próximo, de ajudar, de ser paciente, de ser longânimo. Então, tudo isso vai ter uma relação em que eu vou deixar, né, essa minha vontade, deixar essas obras da carne para viver esse fruto do Espírito. Não só isso, mas também o sofrimento ele também é passageiro. Então, é essa a ideia que você precisa trazer para o seu aluno, porque é claro que nessa batalha ele vai sofrer, porque vai ser contra ele mesmo, que ele vai estar ali lutando contra esses seus desejos que estão no seu coração, que muitas das vezes pode ser contrário à palavra do Senhor, mas que às vezes ele pode achar que não é, mas que sim pode gerar um pecado futuro, né? Ali que ele vai guardando e tudo mais. Então, a vida do cristão, ela vai ter as suas dificuldades, as suas lutas diárias, o seu sofrimento, mas ele precisa ter a esperança no Senhor de que é passageiro e que Deus está preparando para uma glória futura. Por isso que é uma santificação progressiva, né? É constantemente que vai ali acontecendo. E finalizando aqui o tópico B, que o tópico vai falar sobre sermos imitadores de Cristo, professora Ingrid? Bem, aqui nós vamos falar sobre imitar Cristo. E para imitar Cristo não tem como se a gente não buscar essa santificação, se a gente não buscar progredir nessa santificação, né? Para vencer as obras da carne, a gente precisa do fruto do Espírito. E como o irmão Nilson falou, não tem como ter o fruto do Espírito se você não serve ao Senhor, enfim. Não tem como você desenvolver o fruto. E algo interessante que eles podem ter dúvida em relação a isso é que é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. Então, talvez eles possam até já ter ouvido alguém dizer, eu tenho tal fruto, mas me falta domínio próprio. Então, assim, não, o fruto do Espírito, a gente não escolhe o que a gente... eu tenho mais facilidade de ter esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é a gente que escolhe, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que concede o fruto do Espírito. As obras da carne, não. As obras da carne, você pode ter uma tendência maior para uma obra da carne ou outra. Enfim, como o Manu falou, a questão de do sofrimento, né? Você lutar contra a sua própria carne, você lutar contra os seus desejos. Então, para vencer essas obras da carne, a gente não consegue com as nossas próprias forças. A gente consegue mediante a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, que nos concede o fruto do Espírito, que vai nos ajudar a vencer. E a gente recebe esse fruto do Espírito quando a gente progride nessa vida de santificação. Então, para imitar Jesus, para ser uma cópia de Jesus na terra, para que as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo, a gente precisa constantemente estar buscando ser santo, como ele disse que é santo e que é para a gente imitar. Mesmo. E aí, finalizando toda esta lição, nós aprendemos, né? E você precisa levar, né, para o seu aluno que a santificação, diferente da ideia que muitas das vezes eles têm, não é apenas obedecer regras. Porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso isso, porque senão eu não vou ser santo, porque senão eu não vou ser santificado. Enfim, não é só viver para obedecer regras, mas é uma renovação no próprio Deus, né? Também não é uma espiritualidade genérica, né? Está ali, sempre naquele espírito, né? De uma falsa adoração, podemos dizer assim. Também não é encontrar o meu verdadeiro eu e nem assumir ou refletir, né? O jeitão que o mundo traz, dizer, não, mas isso não tem nada a ver, né? Quando, na verdade, a santificação ela é essa vida marcada pelas virtudes,
que nós vamos ver com o fruto do Espírito, né? É uma consciência limpa, uma vida de obediência à palavra e, como a irmã Ingrid bem finalizou, de semelhança com Cristo. Por quê? Ser semelhante a Cristo é viver como Cristo viveu, é viver em obediência a Deus, né? É viver para o reino de Deus, é viver em temor a Deus e em amor genuíno. Então, Cristo, ele viveu tudo isso quando estava aqui. E se a gente olha, né, de forma geral, né, obedecer, ter temor, amor genuíno e viver para o reino, foi tudo que Cristo fez e que precisamos assim imitá-lo. Então, essa lição, para a sua conclusão, ela nos ensina que o Espírito Santo é quem é o nosso santificador. É através dele que podemos nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo a cada dia. Então, esse processo de santificação, como já falamos, é contínuo durante toda a nossa vida. Sempre devemos buscar viver segundo a vontade de Deus, em temor a Ele e nesta vida, nessa busca diária pela vida de santificação. Desde já, né, agradecemos a sua participação. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas, para ensinar, para levar esta palavra. Desde já agradeço à direção do DENEC pela confiança, a participação do professor Douglas Nilson, da professora Ingrid, que Deus continue também abençoando vocês. Podem fazer suas considerações finais. A paz do Senhor, meus irmãos, agradeço, né, por essa oportunidade única de estarmos aqui, acrescentando, né, para o reino de Deus, meditando na palavra do Senhor. Continuo incentivando, estimulando os professores a orarem com seus alunos, né, no início, no final da aula, para que eles busquem o batismo com o Espírito Santo, né, que eles entendam a importância de imitar Jesus, de procurar ser como Cristo, de obedecer ao Senhor, de buscar uma vida de santificação, como eles podem fazer isso, como o Manu falou, dar exemplos práticos do que eles podem fazer no dia a dia deles para buscar uma vida de santificação e continuar orando e incentivando para a gente crer, né, que o Senhor batiza, que o Senhor pode fazer e que vocês possam testemunhar de muitas bênçãos durante essas aulas, né, até o fim do trimestre, que vocês possam testemunhar de muitas bênçãos na vida desses pré-adolescentes. Eu quero também reforçar, estamos caminhando para o término desse trimestre. Muitas coisas foram ditas ao longo dessas lições, hoje é a 10ª lição, mas é importante o professor, como a professora Manuela sempre fala, sempre fazer um reforço daquilo que foi trabalhado, porque daqui a algumas semanas nós iniciaremos um novo trimestre. E essas verdades precisam ficar firmadas no coração dos nossos alunos. Santificação, dons, fruto do Espírito, a presença, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, o batismo. Então, são temas que precisam estar enraizados nos corações dos nossos alunos, porque eles sempre deverão fazer parte da nossa vida. Não dá para caminharmos como cristão sem falar de santificação, sem buscar a santificação, sem ensinar, sem incentivar. Então, que você, professor, fortaleça essas verdades, que não é uma verdade nossa, não é uma verdade de segundo plano, é absoluta e por demais importante, até para o fortalecimento e a continuidade do pré-adolescente, que amanhã será um jovem e adulto, nos caminhos do Senhor. Amém. Amém. Desejamos uma boa aula.